Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Irajá. Eu resolvi fazer esse videozinho rápido para comentar com vocês esse novo assunto que a gente vai tratar, dando sequência aos estudos em relação aos esportes. Nós vamos falar então sobre a técnica e a tática empregada no esporte. Você já deve ter ouvido falar nesses temas importantes, né, para a prática do esporte. Eu digo que sem técnica e sem tática, uma equipe ou um atleta ele jamais vai conseguir vencer uma partida. Então é importante que a gente conheça também o significado da técnica e da tática. Então, antes da gente ir falar propriamente do assunto, eu quero fazer uma pequena revisão em relação ao tema que a gente trabalhou nas aulas passadas, que é a questão do significado do esporte, né? Então é importante que vocês não esqueçam que o esporte ele sempre vai ter regras universais. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o voleibol que a gente pratica aqui no Brasil, as regras elas são as mesmas do voleibol que é praticado no Japão, por exemplo. Então, essa é uma característica importante do esporte. As regras elas são únicas no mundo inteiro. Tá? Outra característica importante é que o esporte ele pode ser dividido em coletivo ou individual. Os esportes coletivos são esportes de equipes, né? Por exemplo, o futebol de salão, o voleibol, o handebol, entre outros, tá? Sempre que há uma equipe, é um esporte coletivo. E também existem os esportes individuais, que é o esporte, o atletismo, a ginástica, o tênis, as lutas. Sempre que o competidor compete sozinho, é um esporte individual. Outra característica também é que o esporte ele pode haver ou não a interação entre os adversários. O que significa isso? Quando há uma ação direta entre adversários, existe a interação, né? Neste caso, a gente pode citar, por exemplo, os esportes coletivos. Sempre há uma disputa entre uma equipe e outra, né? Há uma interação. A minha ação vai ter uma reação da equipe adversária. E existe também aqueles que não existe essa interação. Por exemplo, a ginástica, o atletismo. Quando eu corro, eu não interajo com o meu adversário. A minha ação não depende da ação dele, não há uma reação dele, né? O importante no atletismo, numa corrida, é quem consegue chegar primeiro, né? Não depende, a minha ação não depende da ação do adversário, tá? E outra característica bem importante que vocês precisam conhecer é em relação à disputa. Sempre haverá disputa entre os adversários, sempre haverá competição, né? Se não há competição, não é esporte, é uma brincadeira, é um jogo. Então, sempre que há essa competição, essa disputa, é um esporte. Então, em relação à técnica e tática nos esportes, o que significa isso, né? Eu sempre digo que a técnica ela está relacionada ao atleta, ela é individual. Já a tática ela está relacionada à equipe, embora ela possa ser individual também, porque mesmo um atleta que pratica um esporte individual, ele precisa de tática para poder conseguir ganhar um jogo, por exemplo. Então, mas assim, simplificando, técnica envolve o individual do atleta, né? É a capacidade individual dele. E tática é uma capacidade coletiva.
Então, gente, técnica, né? É uma capacidade individual que os atletas eles têm de realizar os movimentos, os fundamentos necessários para a prática do esporte. Quanto mais preciso o atleta for, né, na realização desses movimentos, melhor condições ele vai ter de ajudar a sua equipe, né, ou não, de vencer uma partida, por exemplo, tá? E quais seriam esses movimentos, esses fundamentos? Um atleta técnico, ele precisa saber fazer um bom passe, ele precisa saber recepcionar uma bola, ele precisa fazer um saque no jogo de voleibol, né? Ele precisa fazer um arremesso, saber fazer um arremesso, ele precisa fazer um chute. Então, esses fundamentos é a técnica individual do atleta. Quanto melhor ele desempenha esses movimentos, melhor ele vai conseguir ajudar a sua equipe, ou ele, se for no caso um esporte individual, vencer uma partida, né? Então a técnica é, como eu tinha dito antes, por isso que ela é individual, né? É a qualidade que eu tenho de realizar os movimentos necessários para se praticar no esporte. Se eu não sei, por exemplo, fazer um saque no voleibol, eu não vou conseguir jogar a partida de voleibol. Por isso que a técnica, ela se aprende, ela é treinada. Em relação à tática, diferentemente, né, da técnica, a gente pode considerar que ela é uma capacidade individual ou coletiva de se organizar estrategicamente para vencer uma partida. A tática, quer dizer, ela está relacionada à maneira como eu vou me organizar, né, estrategicamente na quadra, ou no campo, ou na pista, para tentar vencer o meu adversário. A tática, ela é estudada, né? Ela é coletiva, no caso dos esportes coletivos. É a maneira como a equipe vai entrar na quadra, de que maneira ela vai se posicionar em quadra. Vocês já ouviram falar nos sistemas de jogo? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do futebol de campo. Futebol de campo, vocês já ouviram falar no sistema 4-3-3? O sistema 4-3-3 é um sistema onde o técnico, no caso, ele posiciona o jogador com 4 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio de campo, 3 jogadores no ataque. Existem várias maneiras, sistemas de jogos, né? Cada treinador, cada equipe, ela vai entrar em quadra de uma maneira que possa, né, tentar vencer a equipe adversária utilizando-se dessa tática. Então, no esporte individual, por exemplo, qual é a tática que eu vou usar para vencer uma partida de tênis, por exemplo? Eu tenho que estudar o meu adversário. Eu sei que o lado esquerdo do meu adversário é o mais fraco, então eu vou tentar jogar a bola sempre do lado esquerdo. É a tática que eu vou usar para tentar vencer a partida. Numa corrida de atletismo, por exemplo, uma corrida de longa distância, qual é a tática que eu vou usar? Eu vou sair correndo na frente e vou tentar manter, ou eu vou correr mais no início, eu vou segurar um pouco mais a corrida e no final eu vou correr mais rápido. Então são tudo estratégias, né, que a equipe, o atleta utilizam-se para tentar vencer a partida. Então, gente, esse foi um vídeo bem rápido aí que eu quis passar para vocês, né? A questão da técnica e da tática. Eu estou encaminhando também um texto para que vocês leiam, né, durante essas 2 semanas aí, e para dar sequência a nossos estudos sobre os esportes, né? Que é muito importante. A gente ouve muito falar em esporte, mas a gente não conhece muito bem, né, as suas características, o que precisa, né? Então
Então assim, eu quero deixar aqui um abraço aí para todos vocês e qualquer dúvida aí a gente está à disposição. Valeu, um abraço.